O meu nome é Tânia Nery, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Existem muitos pastores que amam a Deus, estão esgotados e nem sabem. Eu estava assim, eu estava muito esgotado. Mas eu nem percebia que eu estava esgotado. Eu estava cansado da igreja. Eu sei que parece ruim dizer isso, mas eu estava cansado da igreja. Eu estava cansado do ministério porque eu não via os resultados. Então eu cheguei no lugar em que eu estava enferrujado. Sabe, neste lugar, você está seguindo os movimentos, você está dizendo todas as coisas certas, mas não há presença. E era onde eu estava. Esse lugar é chamado de religião. Então, eu cheguei neste ponto onde eu comecei a clamar a Deus, porque quando eu orava, nada acontecia. Eu não sentia nada. E tudo aquilo parecia apenas um ritual. E num dia, enquanto eu estava orando de manhã cedo, eu nunca me esqueço disso, porque eu estava orando atrás do meu sofá. Eu estava realmente tentando e lutando para fazer uma oração e nada estava acontecendo. Então eu gritei para Deus desesperadamente. Eu disse: Senhor, apenas me toque. E de repente eu senti alguém parado atrás de mim. E aí o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu vi um anjo. E esse anjo pegou um balde de água e derramou sobre mim. E foi como um balde de água gelada fosse derramado sobre mim, na minha cabeça. E imediatamente eu pulei e comecei a gritar e a orar no Espírito. Eu comecei a correr e a sentir a glória e a presença de Deus. Era como se eu estivesse sobrecarregado e revitalizado. Era como se alguém pegasse um desfibrilador e me desse um choque e me trouxesse de volta à vida. De repente, minhas orações ficaram tão poderosas e tinham tanta substância que eu disse: Deus, o que aconteceu? E qual é o nome daquele anjo? E o anjo disse: o meu nome é Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, quando você chega nesse lugar de desespero, onde você quer Deus, onde você quer mais dele, você não quer mais uma fórmula, você não quer mais um ritual, você não quer uma religião, você só quer Deus, você quer tocar Deus, você quer sentir o céu. É neste lugar onde eu estava. Eu gritei e o céu ouviu o meu choro e o céu invadiu a terra. E uma das primeiras chaves para isso é a intimidade com o Espírito Santo. Jesus disse: conheceremos a verdade nos libertará. A maioria das pessoas nem mesmo sabe o que esse versículo das Escrituras significa. Pensamos que ele significa que conheceremos mais informações corretas e essas informações corretas nos libertarão. Mas não é disso que ele está falando. Jesus falava no idioma hebraico e usou a palavra conhecimento. Ugnus. Você se lembra quando a Bíblia diz em Gênesis que Adão conheceu Eva e ela concebeu? Então, essa é a mesma palavra que Jesus está usando. Ele está falando para esse público judeu que sabe o que ele quer dizer. Ele está dizendo que há um lugar chamado intimidade, onde nos tornamos preenchidos nesse encontro com Deus. E isso faz com que fiquemos impregnados do milagroso, onde nós literalmente estamos dando a luz a algo. Então, quando Deus diz para conhecer a verdade é uma pessoa. Ela não é um conceito, ela não é uma elevação mental, ela não é um conjunto de regras e regulamentos. Jesus é a verdade e Yeshua é a verdade. Conhecê-lo é a vida eterna. Certa vez, enquanto eu estava voltando da Inglaterra para os Estados Unidos,
Eu estive lá ensinando sobre o sobrenatural e tendo várias reuniões. Depois disso tudo, eu estava pronto para voltar para casa. Então, enquanto eu estava no avião e voando de volta, nós estávamos a mais ou menos 30.000 pés no ar. E eu meio que cochilei um pouco. Eu estava tentando descansar. Então fechei os meus olhos e a coisa mais incrível aconteceu. Quando eu abri os meus olhos, eu estava no céu. Foi muito real. Eu podia sentir a atmosfera, porque a atmosfera do céu é totalmente diferente da atmosfera da terra. Eu pude sentir a presença de Deus. Tudo ao meu redor era muito real. Eu olhei para as minhas mãos e o primeiro pensamento que eu tive foi: oh não, eu sofri um acidente de avião. Eu pensei: meu Deus, eu nem consegui ligar para minha esposa e meus filhos. Mas imediatamente essa tensão diminuiu e eu fiquei impressionado com aquela atmosfera. Então eu senti um estrondo do avião que estava voando e era como se eu estivesse de volta ao meu corpo. Mas eu ainda estava em transição durante essa experiência. E quando eu voltava para o corpo, era como se eu estivesse num filme, passando de uma cena para outra cena. E quando eu voltei para o céu, eu vi o rosto de Jesus. Quando eu olhei para o rosto dele, era amor puro, puro amor. Ele podia ver através de mim. Cada fibra do meu ser ressoou com este amor. E eu ouvi essas palavras: diga ao meu povo que há muito mais. Isso mudou a minha vida, mudou meu ministério. E 4 meses depois disso, eu comecei a ensinar sobre a presença de Deus. Eu comecei a ensinar sobre como desenvolver uma visão celestial e como desenvolver encontros celestiais, porque Deus havia me dado essa ordem. Esse era o meu chamado. E sabe que quando falamos sobre a presença de Deus, estamos falando de 4 coisas. Antes de tudo, estamos falando sobre a atmosfera do céu. A segunda coisa sobre a qual estamos falando é sobre a personalidade de Deus. Porque você não pode separar a presença de Deus da sua pessoa. Lembre-se que a verdade é uma pessoa. A terceira coisa sobre a qual estamos falando é do caráter de Deus, ou sua natureza. E a quarta coisa é sobre o poder de Deus. Todas essas 4 coisas começam a funcionar em conjunto quando a presença de Deus se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta, ela ressoa com todo o seu corpo. É literalmente como se o céu estivesse na terra. Deus me deu uma descrição para dar um exemplo disso. Um dia eu estava voltando para casa depois de viajar, pois eu viajo com muita frequência e os meus filhos são muito curiosos. Então eles podem me ouvir do lado de fora da casa quando eu estou chegando. E quando eu chego na porta, eu começo a sacudir minhas chaves. E os meus filhos correm para a porta. Agora, uma das razões pelas quais eles correm para a porta é porque eles sabem que o papai trouxe algumas guloseimas que ele comprou em outros lugares. Então eles correm. E Deus me perguntou: por que os seus filhos correm para você? E eu disse: porque eles sabem que o papai está em casa. Ele disse para mim: eles estão gravitando em torno da sua presença porque eles conhecem a sua pessoa ou conhecem o seu caráter. Se você batesse nos seus filhos todos os dias, eles estariam correndo para o outro lado da casa. Mas como eles sabem que o papai nunca vem de mãos vazias e que o papai os ama, eles estão sempre esperando a minha presença, porque eles conhecem a pessoa por trás da presença. E o mesmo é verdade para nós. Uma vez que entendemos a pessoa por trás da presença,
Sabemos que Deus nunca aparece de mãos vazias. Na verdade, o profeta Davi, não apenas o rei Davi, mas o profeta Davi disse que em sua presença há plenitude de alegria e em sua mão direita há prazeres. Tudo o que precisamos está na presença de Deus e a sua presença está disponível para todos. E a chave é o desespero. Mas quão desesperados estamos por Ele. É como num relacionamento matrimonial. Sabe, você pode ter um casamento mecânico ou pode ter um casamento íntimo. A escolha é sua. No casamento mecânico, o marido chega em casa e diz: quer saber? Eu paguei todas as contas, eu não te traí. O que mais você quer de mim? Isso é mecânico. Você está apenas seguindo as regras. Mas intimidade é: eu penso em você todos os dias. Intimidade é quando eu te vejo e me apaixono por você. Todas as vezes que eu vejo o seu rosto, é mais do que um ritual. Vai além dos regulamentos e regras. A intimidade é quando queremos conhecê-lo. Paulo disse: quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos. É essa intimidade com Deus que faz toda a diferença. E não querer apenas obter resultados ou só ganhar presente, mas se apaixonar pela pessoa por trás da presença. Muitas pessoas gostam de sentir alguma coisa, e a presença de Deus evoca grandes coisas em nosso corpo. O nosso corpo reage a ela. Mas quando conhecemos a pessoa por trás da presença, eu te digo, todo o resto vem junto. Você que assistiu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.